Muito boa noite. Eu quero compartilhar sobre instrumentos na reunião bíblica. Uma pergunta que me foi feita e eu quero agora responder não apenas a quem me perguntou, mas também a todos os que estão me ouvindo. Uma oportunidade neste canal do YouTube para você que tem prazer em aprender a verdade. Enquanto apreciamos algumas imagens medievais sobre música, eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas que têm sido importantes para mim no decorrer da minha vida cristã. Eu gostaria de convidá-lo a primeiro recordarmos algum conceito sobre música no Novo Testamento. Primeiro temos que recordar que somos livres e podemos fazer nossas escolhas para o dia a dia, conforme nossa preferência, desde que isso não seja contrário às Escrituras. Assim, dessa forma, para a sua vida comum, seu dia a dia, sua devocional em casa, sua reunião informal, enfim, toda a sua vida fora da reunião dos 2 ou 3, segundo o que encontramos em Mateus 18, 20, você ouve o que te agrada, toca o que te agrada, a escolha é sua. Com apenas uma ressalva do meu modo de pensar, não deixe penetrar no seu ouvido lixo e nem faça com que seu ouvido seja um depósito de lixo que vai transmitir mensagens horrorosas para o seu coração. Agora, quanto às reuniões, seja ela de adoração, de oração, de edificação. E quando eu estou falando dessas reuniões, eu quero que fique bem claro, esclarecido, que eu estou falando da reunião segundo Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estão reunidos ao nome do Senhor Jesus. Não há identificação religiosa nesse momento, porque qualquer reunião que estava em outro nome não é uma reunião segundo Mateus 18, 20, ou seja, em o nome do Senhor Jesus. Então eu quero me ater somente à reunião de Mateus 18, 20. Não quero me ater a discórdias religiosas, às reuniões religiosas, ao pensamento religioso em geral. Para falarmos da reunião dos 2 ou 3, nós precisamos consultar de fato as Escrituras. E para isso, gostaria de convidar você a ler Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Vamos ler também Hebreus capítulo 8, versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Ainda Hebreus 10, 1. Porque toda lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. E ainda 1 Coríntios 10, 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E ainda um outro versículo, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Meditando nestes textos, fica claro que podemos aprender sobre o Velho Testamento, que ele é um espelho que reflete sobre o Novo Testamento. Assim, quando falamos de igreja, essa que nasceu em Atos, não podemos pegar coisas obscuras do velho para fazer uso no novo. E a música está entre elas. Podemos ter aprendizado, não cópia. Vamos agora tentar explicar esse pensamento. Se você fizer uma boa leitura no livro de Hebreus, você perceberá que aqueles irmãos que traziam alguns elementos do culto judaico para o cristianismo
deviam abandonar todas essas práticas, pois aquilo não servia mais. O autor de Hebreus deixa isso muito claro. Medite nisto, que vou falar agora. Um trecho de Hebreus 13, 10 a 14. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Precisamos, irmãos, reconhecer que em Atos vemos um tempo de transição. Então, aos poucos, os elementos judaicos vão sendo abandonados. Vamos ler ainda Lucas 30, versículo 35 do capítulo 13 e Mateus 24, versículo 2. Você poderá ver que o templo judaico estava destinado à destruição e ficaria vazio ou deserto, como você quiser. Então a palavra tem uma profecia para destruir o templo. Vamos agora ver o que os apóstolos têm a nos ensinar. Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui fica claro que não temos nenhum instrumento, pois o que a passagem demonstra ser um instrumento ou é a boca falando e cantando, literalmente expressões verbais, ou é o coração, ainda que a expressão salmodiando nos possa mostrar algum tipo de acompanhamento através das cordas. Mas, medite, irmão, esse irmão deve estar maluco se está falando. Como vai usar o coração como instrumento? Então eu convido você a ler João capítulo 4, versículo 23. E assim perceberá o que Deus está buscando. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Assim aprendemos que a adoração cristã é interior, ou seja, de dentro do homem para fora, de dentro do homem interior. E a adoração judaica é ao contrário, ela se expressa no exterior, ou seja, sempre é visível aos olhos. Assim, ela sempre precisou de muitos aparatos. Se você ler 1 Crônicas capítulo 15, vai entender isso com muita clareza. Também gostaria de convidar você a ler em Efésios 3. Você vai aprender alguma coisa sobre o mistério que estava oculto, ou seja, a igreja. Assim sabemos que o templo, que era feito de pedras, e hoje os que creem verdadeiramente nas Escrituras são verdadeiramente o templo de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 19, deixa isso muito claro para mim e para você. Espero que consiga ver essa diferença. No Velho Testamento, o judeu oferecia um culto exterior, cheio de aparato. Agora, a igreja presta o culto interior, ou seja, tudo sai de dentro de nosso coração. E assim, em 1 Coríntios 14, 15, temos: que farei, pois? Ouvirei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Mais uma vez aqui vemos claramente que o instrumento é a boca, ou seja, a expressão dos lábios. Precisamos recordar que em Mateus 18, 20, o Senhor está no meio. Então o que vale é o que encontramos no Salmo 22, 22. Então
declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Ou seja, é ele quem dirige toda a reunião, inclusive o canto. Muitas pessoas erroneamente dizem que os anjos apareceram cantando, mas leia o texto e veja o que ele diz. Lucas 2, 13 e 14. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esclarecendo que a palavra louvando não significa instrumento. Seu significado é ato de enaltecer alguém ou alguma coisa, ou elogio. O cristão verdadeiro tem o Espírito Santo. Pense nisso. Então o cântico que sai de dentro dele é agradável a Deus, porque vem dele mesmo e é para ele mesmo. Lembremos de Paulo e Silas na prisão. O que faziam? Cantavam. E quem canta, canta com a boca, com expressão vocal, formando frase, pois fomos conclamados a prestar culto racional em Romanos 12. E ninguém inteligente confunde cantar com tocar instrumento. Precisamos entender que tudo é feito preciso de compreensão. A oração precisa ser ouvida na reunião para se poder falar amém. Se eu não entendo o que ora, como eu vou falar amém? O canto tem que ter expressões verbais para ser compreendida. Tudo é lógico na reunião, pois a reunião é aquele lugar que sabemos que o Senhor está, como vemos em Mateus 18, e podemos desfrutar da sua presença, que está em Hebreus 13, versículo 15. Eu quero partir do princípio que você é esclarecido e que não precisarei explicar para você o Velho Testamento e as suas sombras futuras, pois no Velho Testamento se usava todo tipo de instrumento, mas também se oferecia sacrifícios de sangue. E hoje podemos descansar, pois não fazemos nenhuma coisa nem outra. Estamos na dispensação da graça. Ou seja, você não precisa ser um músico, não precisa ser profissional, você precisa cantar com o coração para poder adorar verdadeiramente. Para encerrar, eu gostaria de ler Atos 2, 42 e ter claro na nossa mente que o que rege a igreja é a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos encontramos nas cartas e não no Velho Testamento. Não tenho nada contra instrumento musical, contra laúde, chofar, pandeiro, nada, batuque, bateria, guitarra, mas eu penso que cada coisa tem o seu lugar. E naquele momento, quando nos reunimos para adorar o Senhor Jesus, para levar a Ele adoração verdadeira, quando Ele está no meio, para relembrarmos a sua morte, o instrumento se faz desnecessário, porque ali o que rendemos a Ele é as nossas vidas através do nosso coração. Que isso possa atingir o seu coração, a sua mente, e você possa compreender com clareza. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode me perguntar. Um grande abraço do seu irmão Júlio. Tchau!